Olá, eu sou o Dr. Michel Lax, da disciplina de Infectologia da Unifesp. Bem-vindo ao curso de Antimicrobianos e Resistência Microbiana. Nós teremos 5 módulos e cada módulo abordará um tema desse assunto. No primeiro módulo, nós vamos analisar as classes de antimicrobianos e apresentar as principais características de cada classe. Nos módulos seguintes, haverá 1 ou 2 videoaulas com os assuntos do módulo. Para iniciar a discussão, gostaria de apresentar 2 conceitos muito correntes hoje em dia, que são a farmacodinâmica e a farmacocinética. Esses 2 conceitos, eles, na verdade, ajudam a entender como o antimicrobiano se comporta dentro do organismo quando ele é administrado, e com isso nós conseguimos combater os micro-organismos, o agente que está causando a infecção, de uma maneira mais adequada. A farmacocinética, ela se refere à atuação do antimicrobiano. Então, nós temos as vias de excreção, as vias de metabolização do antimicrobiano dentro do organismo. A farmacodinâmica relaciona-se ao modo como o antimicrobiano concentra-se e age no organismo. Existe um conceito muito importante relacionado à farmacodinâmica, que é a concentração inibitória mínima. A concentração inibitória mínima é a mínima concentração que eu tenho que administrar no organismo para que o micro-organismo seja combatido. Existem antimicrobianos que possuem uma característica de serem tempo-dependentes em relação à farmacodinâmica, ou seja, o antimicrobiano tem que ser ministrado de uma forma em que ele permaneça o máximo de tempo acima da concentração inibitória mínima. E existem antimicrobianos que são concentração dependente, ou seja, eu preciso administrar aquele antimicrobiano, garantir que a concentração dele esteja acima da concentração inibitória mínima, da MIC. O maior fator de risco para o desenvolvimento de resistência ocorre quando nós não administramos corretamente o antimicrobiano, deixando sempre ele por tempo prolongado e em doses abaixo da concentração inibitória mínima. Esse é o maior fator de risco para o desenvolvimento de resistência antimicrobiana. Antes de apresentar as classes de antimicrobianos, é necessário uma apresentação das bactérias e dos seus principais grupos. Nós dividimos as bactérias em 2 grupos principais, os aeróbios e os anaeróbios. Dentro dos aeróbios, nós ainda dividimos eles em gram-positivos e gram-negativos, que, na verdade, é a forma como eles se coram pela coloração de gram. Entre os gram-positivos, os principais micro-organismos são o Staphylococcus, o Streptococcus, o Enterococcus, a Listeria monocytogenes, que é causadora de meningite, e o Mycobacterium. Entre os gram-negativos, os principais agentes que causam doença em humanos são a Moraxella, o Haemophilus, a Neisseria, as enterobactérias e as não fermentadoras. Entre as enterobactérias, nós temos algumas de relevância que têm desenvolvido mecanismos de resistência nos dias de hoje. Entre elas, a Klebsiella pneumoniae e a Escherichia coli. Entre as não fermentadoras, tem maior relevância a Pseudomonas aeruginosa e o Acinetobacter baumannii. Ainda dentro do grupo de aeróbios, nós temos algumas bactérias que não se coram pela coloração de gram. São elas os atípicos, como o Mycoplasma e o Ureaplasma, e as espiroquetas, como o Treponema. A classe dos anaeróbios tem alguns agentes importantes também que causam doença em humanos. Aqui nós citamos o bacteroides e o Clostridium, entre eles o Clostridium difficile, que é causador de colite pseudomembranosa. Apenas para ilustrar, nós temos aqui um exemplo de como as bactérias se coram pela coloração de gram. Neste primeiro exemplo superior à esquerda, nós temos uma bactéria gram-positiva, ela adquire essa coloração mais violácea e está agrupada em cachos. Esta é a morfologia
do Staphylococcus aureus. Na sequência, no meio, acima ao meio, nós temos também um gram-positivo que se agrupa em cadeias. Esse gram-positivo é o Enterococcus ou o Streptococcus. Acima à direita, nós temos uma morfologia, também é uma coloração gram-positiva. Em alguns campos aí temos diplococcus, apenas para ilustrar o diplococo gram-positivo. Na linha de baixo, nós temos bacilos gram-positivos. A figura do meio abaixo é o intruso. Ela não é uma coloração de gram, ela é uma coloração de Ziehl-Neelsen. Então, isso é um bacilo álcool-ácido resistente pela coloração de Ziehl-Neelsen. E abaixo à direita, nós temos os bacilos gram-negativos. Esse quórum de uma cor rosa. Bom, nós podemos começar a comentar sobre as classes de antimicrobianos. Os antimicrobianos se dividem em dois grandes grupos, os beta-lactâmicos e os não beta-lactâmicos. O grupo dos beta-lactâmicos é formado por diversas classes. A primeira classe que foi descoberta é a classe da penicilina. As penicilinas são didaticamente divididas desta forma que vocês estão visualizando aí. As primeiras penicilinas que surgiram foram as penicilinas naturais, ou benzilpenicilinas. Na sequência, começaram a ser produzidas penicilinas sintéticas, como a ampicilina e a amoxicilina. À medida que os micro-organismos começaram a produzir mecanismos de resistência, como produção de penicilinases, que são enzimas que degradam as penicilinas, o homem passou a produzir algumas penicilinas que são resistentes a penicilinases, como a oxacilina. A meticilina é uma penicilina que é análoga à oxacilina, mas ela não é comercializada no Brasil. Mas ela é utilizada para a determinação do mecanismo de resistência. E a última geração de penicilinas são penicilinas de amplo espectro, como a piperacilina, que é a mais utilizada aqui no nosso meio. À medida que as penicilinas foram evoluindo, as bactérias também começaram a produzir mecanismos de resistência. E um desses mecanismos de resistência é a produção de uma enzima de nome beta-lactamase, ou seja, ela degrada o anel beta-lactâmico da penicilina e isso faz com que o antimicrobiano não tenha ação sobre a bactéria. Para que o antimicrobiano tivesse ação sobre a bactéria, nós então associamos uma substância que chama-se inibidor de beta-lactamase. Esses inibidores de beta-lactamases, quando associados às penicilinas, aumentam o espectro e possibilitam que as penicilinas tenham ação sobre alguns micro-organismos um pouco mais graves ou mais resistentes. Exemplos são a amoxicilina ácido clavulânico, a piperacilina tazobactam, a ampicilina sulbactam e a ticarcilina ácido clavulânico, que é um pouquinho menos utilizada no nosso meio. As principais indicações da penicilina são para tratamentos de gram-positivos. A exceção são as penicilinas de amplo espectro e as associadas a inibidores de beta-lactamases. Essas penicilinas têm ação contra alguns gram-negativos de comunidade também. Só lembrando que os enterococos que são sensíveis à ampicilina, eles devem ser tratados com ampicilina. Isso é uma parte importante porque quando você tem a sensibilidade à ampicilina, o enterococcus é sensível à ampicilina, a ampicilina é a melhor droga para o tratamento do enterococcus. Outra indicação clínica importante é em relação à oxacilina. Quando uma bactéria gram-positiva é sensível à oxacilina, nós não devemos usar outro medicamento, porque a oxacilina é o medicamento mais potente. As penicilinas podem ser usadas, então, em infecções de comunidade, em uma série de infecções de comunidade, como pneumonias, otites, sinusites, faringites, epiglotites, infecções cutâneas, meningites, endocardites e até para profilaxia em procedimentos cirúrgicos. Os eventos adversos mais comuns incluem reações de hipersensibilidade, manifestações cutâneas e algumas manifestações que não são muito comuns, como toxicidade renal, toxicidade hematológica e neurotoxicidade. Outra classe de beta-lactâmicos são as cefalosporinas. Nós temos 5 gerações de cefalosporinas
e ainda uma sexta geração, que são as cefalosporinas associadas a inibidores de beta-lactamase. As cefalosporinas, de primeira geração até as de terceira geração, nós temos um ganho de ação para gram-negativos e uma perda de ação para gram-positivos. Ou seja, as cefalosporinas de primeira geração agem muito bem contra gram-positivos, mas não têm ação contra gram-negativos. E à medida que eu progrido, eu vou ganhando um pouco de ação para gram-negativos e vou perdendo um pouco, mas não perco totalmente, ação para gram-positivos. Uma informação importante é que as cefalosporinas não cobrem o enterococcus. As cefalosporinas de quarta geração ganham ação contra gram-negativos ao passo que recuperam a ação para gram-positivos. E as cefalosporinas de quinta geração e as cefalosporinas associadas a inibidor de beta-lactamase são cefalosporinas novas que estão entrando no mercado. Então, as indicações, nós temos que as cefalosporinas de primeira geração são boas para cobertura de gram-positivos de comunidade. As de quarta geração, terceira e quarta geração, são boas cefalosporinas para tratamentos empíricos de comunidade e as cefalosporinas de quarta geração já cobrem algumas bactérias do meio hospitalar com mecanismos de resistência um pouco menos complexos. As cefalosporinas de quinta geração e as associadas a inibidores de beta-lactamases estão entrando no mercado nacional e ainda são reservados a alguns nichos onde há falhas terapêuticas ou determinadas infecções, como infecção de trato urinário e infecção intraabdominal complicadas. Os eventos adversos mais comuns incluem tromboflebite e hipersensibilidade, mas em geral elas são bem toleradas. Outra classe de beta-lactâmicos são os carbapenêmicos. Nessa classe nós temos o imipenem, o meropenem e o ertapenem como representantes aqui no Brasil. Esses medicamentos possuem um amplo espectro, então eles cobrem bactérias gram-positivas e gram-negativas e nós reservamos eles para infecções relacionadas à assistência à saúde. A utilização, ela geralmente ocorre para tratamentos empíricos, onde eu tenho um alto grau de resistência, como as produtoras de beta-lactamase de espectro estendido, as ESBLs, ou as produtoras de carbapenemase, ou então quando eu escalono o tratamento em caso de não resposta a outros antimicrobianos. Uma observação que deve ser feita é em relação ao uso do ertapenem. O ertapenem não possui ação para as bactérias gram-negativas não fermentadoras, Pseudomonas aeruginosa e a Acinetobacter baumannii. E, portanto, nessas situações em que há suspeita de infecção por essas bactérias, ele não deve ser usado, deve ser escolhido outro carbapenêmico, ou imipenem ou meropenem. Os eventos adversos, geralmente os carbapenêmicos são bem tolerados, só deve-se tomar cuidado com relação ao imipenem, porque ele reduz o limiar convulsivo. Então, pacientes que tenham doença de base que predispõe à convulsão, não se deve usar o imipenem, sim o meropenem. Em alguns casos de gram-negativos mais resistentes, que têm algum grau de resistência um pouco maior, ou que eu tenho falha com carbapenêmico ou com outro beta-lactâmico, eu posso lançar mão de alguns outros antimicrobianos. Uma das classes que eu posso lançar mão são as polimixinas. Existem 5 tipos de polimixinas, polimixina A, B, C, D e E. Para uso clínico, nós temos disponíveis apenas a polimixina B e a polimixina E, que nós chamamos de colistina. As polimixinas, então, são usadas para o tratamento desses micro-organismos multiresistentes, geralmente são guiadas por culturas e eu preciso ter um pouco de cuidado com o uso em trato urinário, porque ela não concentra bem no trato urinário. Os eventos adversos principais são tromboflebite, febre e, um pouco menos comum, mas com uma certa frequência, neurotoxicidade e nefrotoxicidade. Outra classe que eu posso lançar mão no tratamento de gram-negativos são as glicilciclinas. Na realidade, a tigeciclina, que é o representante dessa classe, ela é derivada de tetraciclina, que são antimicrobianos para tratamento de germes de comunidade. Dentro das tetraciclinas, eu tenho 3 representantes principais, a própria tetraciclina, a doxiciclina e a minociclina. São utilizadas para tratamentos de atípicos,
de clamídia, de rickettsia, são algumas das indicações das tetraciclinas. A tigecyclina é o antibiótico mais recente, que tem um amplo espectro, mas ela não cobre Pseudomonas aeruginosa, e tem uma indicação formal de tratamento para infecções complicadas intraabdominais e infecções complicadas de pele e partes moles. A tigecyclina pode ser utilizada também, guiada por cultura, para tratamento de enterobactérias produtoras de carbapenemase. No entanto, deve-se tomar cuidado porque ela possui baixa concentração urinária em corrente sanguínea e ela não é aprovada para pneumonia. As tetraciclinas apresentam alguns eventos adversos, o principal deles é náuseas e vômitos. Ela não é muito bem tolerada pelo trato gastrointestinal. Alguns eventos adversos em crianças podem ocorrer, como alteração na cor dos dentes, hipoplasia do esmalte dentário e crescimento ósseo anormal.